grandemente a nossa igreja. Capítulo 14, versículo 19, eu quero ler apenas a parte A, que diz assim: como as águas gastam as pedras. Pode tomar os vossos assentos. Se não for pedir muito, eu gostaria de que você olhasse para o teu irmão e perguntasse para ele assim: você está desgastado pelas águas? Mas você vai liberar uma palavra profética para ele dizer: mas hoje você será sustentado pela rocha. Amém? Meus irmãos, rapidamente, quero ser muito simples nessa exposição, apenas uma meditação com os irmãos. O livro que nós lemos, o livro de Jó. Jó é um exemplo de servo de Deus. As escrituras, como em Tiago capítulo 5, versículo de número 10, deixa muito claro que Jó ele é um personagem respeitado, uma referência desde o texto veterotestamentário ao Novo Testamento. O próprio Tiago vai dizer sobre a paciência de Jó. E algumas coisas me chamam a atenção neste livro. Entre elas é que o livro de Jó se inicia ou se abre com uma descrição que nenhum outro personagem bíblico recebe. De forma tão concentrada, Jó vai receber ali os elogios do próprio Deus. Deus começa o livro de Jó dizendo que este homem era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quando nós meditamos sobre a história de Jó, sobre o seu livro, nós também ficamos surpresos com a riqueza que ele possuía. As condições, o ouro, tudo que ele tinha, os servos, os gados. Mas o que mais me fascina é que Deus, ou o próprio livro, não inicia falando da riqueza de Jó, mas inicia mostrando o seu caráter. Ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, reto, e desviava-se do mal. Porque mais do que as nossas riquezas e conquistas, vale muito mais o seu caráter. Às vezes o caráter vale muito mais do que o próprio nome. Lembra, por exemplo, daquela parábola do bom samaritano? Qual que é o nome daquele homem? Mas quando o caráter é bom, vale muito mais do que qualquer tipo de nome. Ele é bom, ele é um samaritano. Qual que é o nome dele? Ninguém sabe, mas ele é um ser humano bom. Jó recebe esses elogios: íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal, um homem crente, perseverante, um homem paciente, porém tinha uma riqueza absurda. Você vai ver nas escrituras cerca de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Imagina na época o camelo utilizado como um veículo. Imagina a condição financeira que este homem tinha. Quando vai falar de bois, por exemplo, 500 juntas de bois. Quando fala de jumentas também, 500 jumentas, servos, a Bíblia fala que é muitíssimos. Ele tem muitos e muitos servos. E os seus filhos, a Bíblia destaca 10 filhos. Então, um homem íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal, um homem de caráter, mas ao mesmo tempo é um homem abençoado por Deus. Deus prosperava Jó e o abençoava em tudo. E nós sabemos que em tudo que Jó passou, ele não pecou, mas houve questionamento de Jó. Em vários capítulos deste livro, você vai ver de forma até poética, Jó questionando algumas coisas que ele estava experimentando, vivenciando, algumas indagações de Jó, que nós poderíamos aqui pontuar. Mas entre elas, este versículo que eu li, Jó, ele fala algo muito que me impressionou, que me impactou. Ele diz que as águas gastam as pedras. Talvez se nós trouxéssemos para o ditado popular, é aquela frase que nós já ouvimos por aí, A água mole e pedra dura, tanto bate até que fura.
trazendo para uma linguagem mais atual, ele está dizendo: as pedras, as rochas foram abaladas por conta das ondas. E aí, olhando alguns textos deste livro, eu comecei a entender que Jó, ele era visto como essa rocha, como uma rocha inabalável. A visibilidade que Jó tinha, o conceito que os demais tinham de Jó era: eis aí uma rocha, eis aí um homem inabalável, tem 10 filhos, tem bens, tem gado, tem riqueza, tem servos, tem saúde, tem tudo, é uma rocha. Olha, por exemplo, o que diz, se você quiser acompanhar comigo, Jó capítulo 29, versículo de número 7. Permita-me, porque esse texto mostra como Jó era visto como essa rocha que eu vou ministrar aqui rapidamente. Diz assim, no versículo 7, no capítulo 29: quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam, se escondia, e até os idosos se levantavam e se colocavam em pé. Sabe o que é isso? Referencial. Temos uma rocha andando entre nós, vamos ficar em pé para que essa rocha possa se assentar, possa nos ensinar. Olha o que o texto continua dizendo no versículo de número 9: os príncipes continham as suas palavras e colocavam a mão na sua boca. A voz dos nobres se calava, a língua apegava-se a seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado, me vendo algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também um órfão que não tinha a quem socorresse. A bênção de que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Esse texto, que vocês podem continuar a leitura, deixa muito claro que Jó era visto pela sociedade como essa rocha, o homem que ajuda a viúva, o homem que ajuda os pobres, o homem que ajuda os necessitados, a pessoa que Deus abençoou, mas que ao mesmo tempo não é miserável. Ele abençoa outras vidas. Jó está dizendo nesse texto que a sociedade via ele como uma referência, como uma rocha. Só que em algum momento essa rocha começou a ser afetada pelas ondas, pelas águas. E no texto que nós lemos, ele está dizendo: as águas estão destruindo, desgastando essa rocha inabalável. Essa rocha inabalável que aos olhos da sociedade era nítida, era vista. Eles olhavam para Jó e diziam: eis aí um homem que nós nos encurvamos, nos prostramos, e ele passa entre nós, ele nos aconselha, ele nos ajuda, ele nos orienta. Um homem respeitado. Mas em algum momento as ondas começaram a vir, e começou a dar pancada sobre essa pedra, sobre essa rocha. E a primeira onda, e aí vocês conhecem muito bem a história bíblica, porque o livro de Jó é o livro que nós trabalhamos, por exemplo, muito dentro da teologia, para responder a questão da teodiceia, ou o problema do mal. Por que o mal existe? Por que o justo sofre? Essas perguntas polêmicas, por exemplo, que nós temos vários livros que estudam e trabalham sobre isso, teólogos que abordam essa área apologética. Mas eu lembro de um livro que eu li, onde um doutor estava dando uma aula, o seu nome era R.C. Sproul. Ele ensinando, e um dos alunos levantou a mão e perguntou para ele assim: doutor, por gentileza, tire uma dúvida. Por que as coisas ruins chegam para pessoas boas? Ele olhou e disse assim: olha, na verdade a sua pergunta foi boa, mas está equivocado. Porque as coisas ruins só chegou para uma única pessoa boa. Essas coisas ruins só chegou para essa pessoa boa porque essa pessoa boa quis receber essas coisas ruins. E se essas coisas ruins não tivessem chegado para esta pessoa boa, as coisas boas não teriam vindo para pessoas ruins. Ele olha para aquele aluno e diz: pelas pisaduras desta pessoa boa, os homens ruins foram sarados.
O castigo que era nosso foi sobre ele. Ele carregou sobre si. Então o livro de Jó responde muito, ou levanta esses questionamentos, mas diante dessa visibilidade toda de Jó, a rocha inabalável começou a se levantar ondas, e a primeira onda foi justamente no capítulo 1, versículo número 14. Ele diz: vieram os sabeus e levaram, sequestraram, roubaram bois, jumentas. E observe, Satanás, a primeira coisa que atingiu, que tocou, foi os bois. Foi proposital isso também. O diabo atingiu os bois porque sabia que Jó usava os bois também para sacrifício, para adoração. Não pense que o diabo talvez vai focar em atingir simplesmente sua empresa, os seus recursos financeiros, mas o ponto que ele mais vai querer destruir é o seu relacionamento com Deus. Às vezes ele nem se importa tanto com a quantidade de dinheiro que você tem na conta poupança, mas ele se importa muito quanto jejum você faz na semana, quantas orações você faz na sua casa, quantos cultos você frequenta, quantos devocionais você faz com a sua família. Isso incomoda o diabo. E a primeira coisa, a primeira onda se levantou, vieram os sabeus, levaram, sequestraram, roubaram os bois, os jumentos, levou também servos. A primeira onda que bateu, que atingiu essa pedra. A segunda onda está no capítulo 1 também, no versículo 16. A Bíblia diz que veio o fogo de Deus e as ovelhas foram queimadas. A primeira onda veio, segunda onda veio, terceira onda, capítulo 1, versículo 17. Os camelos também foram roubados. Os caldeus levaram os camelos. Nossos transportes foram levados embora. Vem a quarta onda, e agora um grande vento se levanta, e onde estavam reunidos os filhos de Jó, com alguns dos seus servos, veio o vento e destruiu tudo, e agora essa onda se levanta, tomando os 10 filhos de Jó. Ele não perdeu 3, não perdeu 2, perdeu os 10 filhos. Então não é uma onda qualquer, é uma grande onda. Uma grande onda que se levantou para essa grande rocha. Vem a quinta onda, e agora nós vemos a saúde de Jó sendo afetada também. No ponto dele dizer: o meu hálito está ruim, eu não consigo mais me aproximar da minha esposa, eu não consigo mais viver em paz, tenho coceira no meu corpo. Ele diz: tenho febre no meu corpo, eu não estou bem. É uma onda que se levantou, as águas têm gastado a pedra, e esta rocha inabalável começou a ser abalado. E talvez você veio para este culto dizendo: Juan, eu iniciei o ano de 2026 cheio de ondas, as águas cobrindo o meu rosto, eu não sei como eu vou viver, vou experimentar o ano de 2026, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: tu és uma pedra, aleluia, mas tem uma rocha nessa noite, que te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu estou contigo. A saúde foi embora, os bens foram embora, e agora? As ondas estão vindo, e talvez Jó dizia assim: parou, cessou, provavelmente vai cessar. Vou então um período de bonança, mas de repente vem uma sexta onda, e aí agora os amigos que vêm de Jó: porventura tu não pecou contra Deus? Olha aí, ó. Não é melhor você começar do zero? Abre mão de tudo, Jó. Você com certeza pecou contra Deus. E ele, imagino, afastá-lo de tudo, de todos, pensando: agora não tem mais onda. Vem a sua esposa e diz: não é melhor parar? Não é melhor jogar a toalha?
Aí Jó, com todas aquelas ondas cobrindo essa pedra, ele diz: eu não posso. Por que não? Porque eu sei. Eu sei que tem uma rocha que vive e em breve vai se levantar. Mandará sundereba da candala. As águas gastam as pedras, mas não abala a rocha. As águas podem te cansar, mas não pode cansar o teu Deus. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: a rocha está no meio de Sião, e se a rocha está no meio, não será abalada. Olha o que vai acontecer com você hoje. Salmo de número 61, verso 1 ao 3. O salmista diz, eu já vou terminar. O salmista diz: ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração desde o fim da terra. Eu clamarei a ti quando o meu coração estiver desmaiado. Sabe o que está dizendo? Abatido. O meu coração está abatido. O meu coração está cansado. Por quê? Pelas ondas, pelas águas. Mas olha o que o salmista diz: quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, pois tem sido meu refúgio e uma torre forte contra o meu inimigo. É isso que Deus vai fazer contigo nessa noite. Ele vai pegar a pedra embaixo, vai colocar a rocha lá em cima, e as águas vão cessar. Deus está te levando para a rocha. Teve um homem que disse: eu não vou conseguir, as ondas me cercou. As ondas me cercou, não vou conseguir. Por quê? Porque Senaqueribe nos cercou aqui, enviou uma carta dizendo: vou destruir vocês. Pode sair com a bandeirinha da paz, porque não tem jeito. Eu cerquei a pedra. Aí Ezequias dobra o joelho e diz: a pedra foi cercada, mas tem uma rocha. Ele ora: Senhor, eu não consigo vencer essa batalha, eu não consigo vencer essa luta. Pois bem, aí a rocha se prontifica e diz: não vai pelejar, tu não vai entrar no campo de batalha. Por que não? Porque um anjo vai entrar no arraial da Síria e vai surpreender as águas, vai surpreender as ondas. O Senhor te trouxe nessa noite, Jó, para te dizer: não desista, a rocha está contigo. Ele dizendo: Senhor, eu não vou conseguir. Jó dizendo: não vou conseguir. No meio de um redemoinho, no meio de um vento, o Senhor se levanta e diz: Jó, cinge o teu lombo, que lá vem a resposta. Onde tu estavas quando eu medi os céus a palmo? Onde tu estavas quando eu pesei os montes? Onde tu estavas quando eu chamei as estrelas, cada uma pelo seu nome? Onde tu estavas quando eu fiz um caminho no céu e falei: aqui os relâmpagos vão caminhar? Onde você estava quando eu fiz um risco na areia do mar e falei assim: água, até aqui você vai?
Jó só sabia dizer assim: eu não sei, mas bem sei eu que a rocha tudo pode. O Senhor está tomando você pela mão e dizendo: não vai morrer na praia, não vai desistir no meio do mar, passe do outro lado, porque a rocha está contigo. Teve um homem que vou terminar agora, depois de tantos debates, ele entrou no deserto, deitou debaixo do zimbro e falou: desisto, as ondas me cercaram, as águas desgastou muito a pedra, não tem mais solução para mim. Aí vem a rocha, acorda Elias e diz: levanta, come pão, beba água, porque Jezabel não dá o ponto final na tua história. Pode ir, porque é muito grande, você vai viver muitos e muitos dias, porque a rocha está contigo. Teve um homem que o seu nome significa pedra. Ele está andando, ou tentando andar sobre as águas, mas uma hora ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade, e quando nós olhamos para o vento, para o tamanho da tempestade, nós falamos: não tem jeito, eu vou afundar, eu vou cair, não tem solução para mim. Pastor, se o senhor soubesse como está a minha casa, como está a minha família, eu olho para os ventos, não tem solução. Pedro estava assim, começando a afundar, mas de repente ele dá um grito: Jesus, socorre-me. Jesus, socorre-me. E aquele que é maior do que você, ele te toma pela mão e te leva para lugares mais altos. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Deus está tomando Jó pela mão nessa noite e dizendo: você não vai morrer aí, eu te levo para o refúgio, para lugares mais altos. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por esta mensagem? Glória a Jesus. Vamos em pé.